Pode dar um forte aplauso ao Senhor Jesus. Aleluias. Eu vou pedir para a irmã trazer água. Amados e amadas, amém? Glória a Deus. Privilégio estar aqui nesta igreja, né? Privilégio receber o convite do pastor Josias. Essa igreja que tem sido abençoada, tem crescido muito, né? O Senhor tem feito ela prosperar na graça, na unção, no crescimento quantitativo e qualitativo. Amém? Deus abençoe vocês. Eu gostaria que você abrisse a palavra em 1 Reis 17. Se você pudesse colocar em pé, em nome de Jesus. Vamos ler de partes em partes, tá? Primeiro nós vamos ler versículo 1, aí você já pode se assentar. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Amém? Podeis sentar. Esse texto fala, Elias falando com o rei Acabe. Acho que a maioria da igreja já sabe a história do rei Acabe. É um rei que já vinha de uma sucessão. Obrigada, irmã. Irmãos, me perdoem que eu estou com uma tosse, estou igual a minha mãe ali, ó, uma tosse, uma rouquidão, que é uma benção, tá? Então o rei Acabe, ele já vinha numa sucessão de reis que faziam o que era mal perante o Senhor. E a palavra fala que Acabe, ele fez também o que era mal perante o Senhor. E ele aumentou um pouquinho a dose ainda, ele não ficou contente só com os outros, ele quis apimentar um pouquinho mais a relação, casando até com a Jezabel. Então ele fez o que era mal e quis apimentar um pouquinho mais a maldade dele. E a Bíblia, nesse versículo 1, ela fala de Elias, mas ela não fala como que Deus falou com Elias para que ele fosse até o rei e falasse para o rei: ó, não vai chover por pelo menos 3 anos. Na realidade foram 3 anos e 6 meses, né? E aí a gente fica pensando, como que era o relacionamento de Elias com Deus, para que ele tivesse essa coragem de chegar num rei. Eu não sei quem é a maior autoridade aqui de Paraná. Quem é a maior autoridade? O prefeito? Prefeito. Quem de nós teria coragem e ousadia para chegar no prefeito e falar uma profecia contra a cidade de Paraná? Quem de nós poderia chegar lá e falar, tendo certeza que essa profecia ia se cumprir? Então Elias, ele tinha certamente um relacionamento muito forte com Deus, para ter essa certeza de chegar perante o rei. Também creio que não era fácil chegar para falar com o rei. Ele chegou lá cara a cara e falou isso. Então a gente percebe que ele era um homem de coragem e de ousadia. E o Acabe, ainda por cima, ele era um adorador de Baal. Ele não queria nem saber do Deus de Israel. Ele era um rei. Tem água aqui, irmão, obrigado. Ele era um rei que adorava outros deuses, não queria saber do Deus de Israel, e ainda perseguia aqueles que eram cristãos. O prazer dele era perseguir os cristãos. E Elias estava incluído nessa listinha. E aí a gente vê, do versículo 2 ao 7, veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, depois que Elias falou com o rei,
fez essa profecia, teve essa coragem, veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então Deus fala para Elias: Elias, vai, se esconde, né? Retira, dá um tempo lá, fica quieto. Outras palavras, ele sai de cena, Elias, sai da cena, vai para lá, fica quieto. E na nossa vida, irmãos, também existem momentos que nós precisamos sair de cena, né? Precisamos sair de cena. Existem momentos que a gente coloca situações diante de Deus, que a gente ora, a gente jejua, a gente coloca diante de Deus as questões e elas não acontecem. E aí a gente não tem o que fazer mais. A gente tem que ir para um canto. É a hora que Deus fala: ó, aquieta, sai de cena, deixa quieto. É aquele momento que você fala: essa situação, esse problema não tem mais solução. Esse problema não vou conseguir resolver. Esse problema definitivamente não tem como ser resolvido. É a hora que Deus fala: ó, quieto seu coração, sai de cena, deixa, agora é comigo a questão. Amém? Então é a hora que também nós precisamos, assim como Elias, ir lá no lugar quietinho e acalmar a nossa alma. E é a hora que o Senhor fala também para nós: busca primeiro o meu reino, busca primeiro o meu reino, busca primeiro as minhas coisas, busca primeiro se relacionar comigo, busca primeiro ter um bom relacionamento comigo. Porque às vezes nós queremos ajudar Deus a fazer as coisas, né? Colocamos uma situação diante de Deus e queremos ajudar Deus, dar uma forcinha para que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer. E não é assim que funciona. Quando a gente entra num carro, agora o pastor Josias foi lá buscar a gente. Eu vim no banco do passageiro. Eu confiei que ele ia me trazer da onde eu estava, da casa da Jane e do Alex, até aqui. Não confiei? Confiei. Então, quando a gente coloca uma situação diante de Deus, a gente tem que confiar que aquela situação vai se resolver. E nós, às vezes, não confiamos. Nós queremos mexer os pauzinhos para que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer que aconteça, e não do jeito que Deus quer que aconteça. Mas, primeiro, o reino de Deus. Quando a gente fizer isso, a palavra fala que as outras coisas vão ser acrescentadas na nossa vida. Não é isso que fala? Ele não fala assim, algumas coisas, ou o que você quiser, não fala todas as outras coisas. Só se preocupa, só mira no meu reino. As outras coisas eu vou resolver para você, vou te acrescentar. Amém? Então nós precisamos, cada um de nós, quando uma situação acontece que a gente não dá conta de resolver com as nossas forças, e aí nós temos que apelar para o impossível de Deus, é a hora que nós precisamos buscar o refúgio. Aonde que é esse refúgio então? Né? Aonde que é esse lugar? Cada um de nós tem um lugar, tem um caminho para achar esse refúgio. Nos braços do Pai, certamente, aos pés da cruz. Cada um de nós tem o seu lugar para buscar o refúgio e esperar e acalmar, esperar que o Senhor resolva e dê a resposta certa. Amém? Então Elias ficou tranquilo, porque Deus falou, ó, vai para lá, lá vai ter um riozinho lá, né? Você vai poder beber água. E Deus fala que os corvos iriam levar comida para Elias.
levar pão e carne. E os corvos, eles gostam de carne, né? E eu fiquei pensando, falei, como que pode? Os bichinhos, né, os passarinhos gostam de comer carne. E aí ele vai lá, pega a carne e leva para Elias, e ele não come a carne. Ele deixa para Elias comer, né? Provisão de Deus isso aí. Então Elias, ele estava lá tranquilo. Tinha comida, água, não tinha problema. Bebida, comida, estava muito tranquilo. Ele não tinha que se preocupar com nada. Então, o que é seu, meu irmão e minha irmã, o que é seu vai vir na sua mão. Amém? Eu creio, irmãos, que eu estou aqui, pastor. Quantas vezes eu vim aqui, né? E o pastor essa vez me convidou para estar trazendo uma palavra. Eu não ia vir para cá, não tinha plano nenhum de vir. A Jane e o Alex não tinham plano de ir para Cuiabá, foram. Então aconteceu algo que não tem explicação. Então eu creio que o Senhor tem uma palavra para você nesta noite. Alguém entrou aqui buscando a palavra de Deus. Amém? E o Senhor tem essa palavra para você. Então Elias estava tranquilo, porque os corvos levavam comida para ele. E ele não tinha que mexer uma palha. Assim você também não tem que mexer uma palha naquilo que você tem colocado diante de Deus. Deus vai trazer para você o que você está esperando. Amém? As águas desse ribeiro, então, chegou no momento que elas se secaram. Estava tudo indo muito bem, mas de repente secou. Os corvos pararam de trazer alimento e a água secou. E agora? E agora é o momento que também na nossa vida, quando as coisas vão acontecendo, dando certo, de repente param. De repente aquilo que você está imaginando não dá mais certo, não é mais aquilo. É a hora que o ribeiro também seca. É a hora que você tem que tirar o pé do chão. É a hora que você tem que repensar as coisas, para que novamente volte um ciclo e as coisas voltem a dar certo. Tá? Você precisa tirar o pé do chão, você precisa ter um novo recomeço. Então, secou o ribeiro, é a hora do novo recomeço, é a hora de pensar de novo o que vai ser feito. E também a gente entende que há tempo para todas as coisas, né? Há tempo para todas as coisas, assim a palavra fala. E eu creio que o Senhor, Ele é o Deus que abre e que fecha portas, né? Se o Senhor permite às vezes que situações na sua vida parem de dar certo, ou que dê algum tropeço, é porque não é para você seguir mais, é para você parar. Porque o Senhor, Ele fecha a porta para que você não vá mais avante. E o Senhor é aquele que abre a porta para que você vá além. Amém? Então, fique com isso no seu coração. O Senhor, Ele tem plano para você. E o caminho dEle não é o seu caminho, não é o meu caminho. O pensamento dEle não são os nossos pensamentos. São totalmente diferentes. E quando nós obedecemos o Senhor, Ele providencia tudo. A providência dEle vem sobre nós. Quando a gente busca primeiro o reino de Deus, quando a gente busca primeiro as coisas do reino, tudo se resolve ao nosso redor, irmãos. Tudo se resolve. Às vezes a gente não vê. Mas quando passa uma situação, a gente olha para trás, a gente fala, aquela situação foi Deus, foi a mão de Deus. Foi Deus que resolveu aquilo. Foi Deus que me livrou. Foi Deus que providenciou aquela situação para mim. Mas até então a gente não vê o futuro, a gente só vê quando a gente olha para trás, que foi Deus. Foi Deus, foi a mão de Deus sobre nossa vida. Salmo 127, 2 fala que o Senhor, Ele trabalha enquanto nós dormimos. Daqui a pouco cada um de nós vai para casa dormir. Enquanto nós estamos lá roncando, um monte de gente ronca, não ronca? Eu ronco, eu estou roncando. É uma benção. Eu ronco, um monte de gente ronca. E aí, enquanto a gente está lá de boa, o Senhor está trabalhando.
Quando você orou, pediu para o Senhor, Senhor, aquele negócio assim, assim, Senhor, eu preciso que aquele negócio dê certo. O Senhor está trabalhando para que dê certo. Senhor, eu preciso que aquela situação se resolva. O Senhor está trabalhando para aquela situação ser resolvida. Amém? E nós estamos dormindo, descansando. Sono do justo. Então o Senhor Deus, Ele nos dá o alimento e o socorro que nós precisamos. E aí, Elias, então, depois que seca esse ribeiro, Elias vai para a cidade de Sarepta. Versículos 8 a 16. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ela se levantou e ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele o chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois fará para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Amém? Então Elias, ele sai lá de um sobrenatural que ele estava vivendo, porque é sobrenatural você vê um passarinho trazendo comida para você, você sendo alimentado por um passarinho. Isso é sobrenatural, não é? O passarinho, ele come um pouquinho de pãozinho, de comidinha, né? E de repente um homem sendo alimentado por um pássaro. É sobrenatural para mim. Então Elias sai lá do sobrenatural e vai lá para o mundo natural, uma realidade natural. E Deus ordena a viúva que hospede Elias. Aí eu fiquei pensando, Deus ordenou para a viúva. Sabe assim, irmãos, aquela hora que você ouve uma voz, algo no seu coração que é para você fazer tal coisa, ir em tal lugar, fazer tal coisa, e você fica aquele pensamento e às vezes você não faz. Você não faz. Então eu creio que Deus falou com essa mulher, colocou no coração dela que ia vir alguém que era para ela atender o que aquela pessoa estava falando para ela, que era Elias. Senão, como que ela ia dar água para o homem, e a última comida que ela tinha, que ela só tinha um filho, ela e o filho, a viúva, o marido dela tinha morrido. Essa mulher devia estar sofrendo um monte, sem comida dentro de casa. Quem é pai e mãe aqui? Quando tem um bife na mesa, quem que come? Você ou seu filho? Hã? Quem come? Não é? Quando... Eu não sei se tem alguém que come, né? Mas normalmente é assim. Um pai ou a mãe, ele deixa de comer para dar para o filho.
né? E essa mulher só tinha uma alimentação, uma refeição. E chega um homem ali e fala para ela, dá para ele comer. Você daria? Você faria para ele? Deixaria, tiraria da boca do seu filho, a sua boca, para dar para uma pessoa? Terrível, né? Então eu creio que o Senhor falou no coração dessa mulher. E ela, então, ouviu. Porque a lógica, se a gente viu até agora, Elias estava sendo, a história está sendo falada em torno de Elias. E de repente entra uma viúva, então a gente pensa, Elias vai ser abençoado por essa viúva. Aí ele chega lá, a viúva não tem nada para abençoar ele, né? Deve ser, tinha só um bocado, devia ser um pãozinho pequenininho. Um homem aguenta comer um pãozinho pequenininho? Não aguenta também? Então, em vez de Elias chegar para abençoar essa mulher, para ser abençoado por essa mulher, ele que vai então abençoar essa mulher. Ele que passa a ser o abençoador dessa mulher. Deus usa uma viúva necessitada, sem nada aos olhos dela para oferecer, para poder abençoar um homem de Deus, né? E Elias foi enviado por Deus para a casa dessa mulher. Ele não chegou à toa, escolheu. Ele foi enviado. Lá em Lucas 4, 25 e 26. Alguém pode abrir? Lucas 4, 25 e 26. Diz assim: na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Amém? Então, Elias, ele foi enviado para a casa daquela viúva. Uma viúva que certamente ela adorava outros deuses, não adorava o Deus de Israel. Uma viúva que conhecia, ela já tinha ouvido falar de Elias. O Senhor falou no coração dela e ela já tinha ouvido falar do profeta Elias. Porque quando ele chegou, no verso 12, diz assim: porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Como que ela sabia quem era o Deus de Elias? E ela sabia quem era Elias, ela tinha um zum de quem era Elias. Aqui, eu penso que nós como cristãos temos que ter um testemunho à altura, né? Quando tem um zum que falam de você, falam que você é filho ou filha do Deus vivo, te conhecem, sabem quem você é. Então, o nosso testemunho, irmãos, ele é visto pelas pessoas, ele é lembrado pelas pessoas. Deus, ele é visto através de nós, ele é refletido através de nós. Onde nós vamos, o que nós fazemos, Deus é visto e é lembrado através de nós. Se você faz coisas boas, se você obedece a palavra, é assim que você é lembrado. Se não, é da outra forma que as pessoas veem Deus. Então nós temos que ficar atentos, impulsionamos ou se nós repelimos Deus da vida das pessoas, né? Então a viúva, ela obedeceu e creu no profeta. E essa mulher, então ela pensou: eu não tenho nada, como que eu vou poder ajudar esse homem, né? Mas ela obedeceu e ajudou. Ela não tinha condições, mas ela ajudou.
E Elias então foi enviado para liberar a bênção na casa dessa mulher, liberar a bênção no lar dessa mulher. E como a gente viu lá atrás, os corvos, Elias, ele acabou sendo um corvo para essa mulher, para a viúva, né? Ele que passou a levar bênção para a casa dela, para o lar dela. Ele passou a ser o corvo que ela precisava. A palavra fala que a botija dela não ia, na casa dela não ia faltar nem azeite e nem trigo, não é? Enquanto ela abençoou o profeta, ela foi abençoada. E Elias, ele passa a ser um instrumento de bênção, um instrumento de princípio da palavra de Deus, de dar e receber. Dar para receber. Essa mulher, ela não tinha, e ela deu. Foi depois que ela deu que ela passou a ser abençoada. Ele não chegou na casa dela, estava cheio, fartura, estava sobrando comida, sobrando de tudo. Por isso que ele foi lá. Não. Deus mandou ele justamente onde não tinha como sair nada. E ela teve, dispôs. E às vezes nós oramos e pedimos para o Senhor nos abençoar. Às vezes a gente vai para o refúgio, o Senhor nos abençoa e a gente sai do sufoco e as coisas tudo melhoram para nós. Aí nós passamos uma situação ruim para uma situação boa, tudo bem. Só que daqui a pouco tem um irmão que está precisando, está passando por dificuldades, e a gente fala assim, acho que esse irmão não está tendo tanta fé quanto eu tive. E a gente não olha para o irmão e acaba não ajudando esse irmão. Nós precisamos ficar atentos nessas situações também, que irmãos estão ao nosso lado, às vezes precisam da nossa ajuda, precisam de nós. Às vezes nós também olhando para o lado do corvo, nós precisamos ficar atentos se às vezes não somos corvo na vida de algumas pessoas. Mas só para levar comida? Às vezes nós também podemos ser corvos, levando uma palavra, levando uma oração, levando um abraço, não sei, Cada um tem a sua própria necessidade. E às vezes nós, aquela voz que fala no nosso coração, nós não damos ouvidos. Às vezes a gente fica pensando, mas isso é coisa da carne, isso não sei se é de Deus. Eu falo o seguinte, irmãos, que quem já viu o diabo mandar fazer coisa boa? Alguém já viu? O diabo fala assim, vai lá e abençoa tal pessoa. Nunca. Então, se tem no seu coração para você fazer algo de bom para alguém, vai e faça. Vai e faça. Não fica pensando, é da carne. Abençoa, irmão, abençoa. Mas isso é só isso que eu tenho. Abençoa. Deixa que Deus resolve. É com Ele a história depois. Você só obedece. Amém? Lucas 6, do 37 e 38. Eu vou lendo aqui para a gente adiantar. Diz assim, questão do princípio de dar e receber. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoais e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, os medirão também. Amém? Então, às vezes você pode precisar de um corvo. E se você não foi um corvo, como que você pode cobrar, às vezes, de Deus, Precisamos ficar atento a isso. E a palavra de Deus fala em Tiago 2,17 que a fé sem obras, ela é morta. Então nós precisamos também ter fé, precisamos também ter obras, precisamos amar. E para nós que somos discípulos, a palavra de Deus fala em Mateus 22:39 que nós temos que amar o nosso próximo, o segundo mandamento, Nós precisamos amar
Amar o nosso próximo, fazer as coisas também, fazer obras, tirar o pé do chão. Às vezes a gente só ora, amém, mas também precisamos fazer as coisas. E quando a gente se dispõe a fazer, a buscar o reino de Deus, a ouvir a voz do Senhor, a palavra fala que é provável que nós tenhamos a oportunidade de receber, de abençoar um anjo. Vocês já viram isso na palavra? Em Hebreus 13, 2. Fala que sem saber a gente pode estar hospedando um anjo. Sem saber, a gente pode estar ajudando um anjo que bate a nossa porta pedindo alguma coisa. E às vezes a gente não dá ouvidos, irmãos. Nós não ajudamos as pessoas. E o Senhor nos dá a oportunidade. Nós temos a oportunidade de sermos abençoados. E nós oramos: Senhor, eu preciso que o Senhor me abençoe. Senhor, eu preciso ser abençoado. Senhor, eu preciso que essa situação se resolva. Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas nós não fazemos nada. Nosso coração fica endurecido. Nós não liberamos bênção na vida das pessoas. Nós só queremos. E o Senhor fala para nós que nós devemos abrir a mão, devemos abrir o coração e abençoar, amar. E aí, seguindo, verso 17 ao 24, fala que o filho da viúva então morre. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém? Então aqui a mulher, a viúva, ela questiona Elias: por que o filho dela morreu? E aí a gente vê a questão de que a palavra de Deus em nenhum lugar não nos garante que nós não vamos sofrer, que nós não vamos passar por situações difíceis, né? Nós não temos essa garantia. Quantos de nós já perdemos pessoas que a gente amava? Quantos de nós já sofreu algum tipo de sofrimento? Então a palavra não garante isenção de sofrimento, não garante. Essa mulher, ela foi usada, ela abençoou o profeta, mas ela passou por um sofrimento. Elias foi lá, ressuscitou o menino e tudo deu certo, se resolveu a questão. E nós cometemos o erro de pensar que, não, eu não vou sofrer, estou servindo ao Senhor, então não vou ter sofrimento. Aí que as coisas às vezes apertam, né? Porque Satanás, ele vê que nos perdeu para o mundo, aí ele fica furioso, né? E ele está solto. João 10,10 fala que ele está solto para matar, roubar, destruir, né? E 1 Pedro 5,8 fala que ele é como um leão que ruge ao nosso derredor, tentando nos tragar. No Face sempre tem vídeos, no YouTube, de vídeos de leões, vocês já viram? Pessoas que vão brincar com o leão, ali por perto, o leão passa e dá uma bocada, vai braço, vai perna, às vezes até vai vida de crianças, pessoas, né? Ele é muito feroz. E aqui está falando que o inimigo, Satanás, ele é como um leão que fica ao derredor,
muito zangado, querendo pegar cada um de nós. Ele só vai pegar se a gente errar o caminho. Se a gente estiver no caminho certo, ele não vai pegar, porque o anjo do Senhor está ao nosso redor. Amém? Se você está no propósito do Senhor, buscando primeiro o reino dele, o anjo do Senhor vai estar ao seu redor sempre, te guardando desse leão. Amém? Glória a Deus. Então, o Senhor Deus Todo-Poderoso, amém. Obrigado, irmão. Chega uma época da vida que dá uns calorzinhos meio doido, né? Glória a Deus, assim, que às vezes a gente passa por dificuldade, por sofrimentos, mas o nosso Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus que ouve o clamor da igreja dele. É um Deus que ouve, é um Deus que acalma a tempestade na nossa vida. Amém? Você está passando por tempestade, Deus que você serve é o Deus que vai acalmar essa tempestade. É o Deus que às vezes você está se afogando, está afundando, Ele estende a mão para você. É o Deus que se você está se desfalecendo, está morrendo, Ele estende a mão, o braço para te erguer novamente. Esse é o Deus que nós servimos. Ele não nos deixa, não nos desampara. Então a viúva, ela acaba presenciando o milagre de Deus dentro da casa dela. Ela vê o filho dela sendo ressuscitado, ela vê o sobrenatural dentro da casa dela. E reconhece então que Elias é um homem de Deus, né? Ela reconhece o Deus de Israel. Amém? Ela reconhece o Deus de Israel. Então nós, com o nosso testemunho, nós podemos levar pessoas a reconhecer o nosso Deus. Quem é o Deus que nós servimos? E hoje Jesus Cristo, Jesus continua operando. Jesus, Ele faz milagre ainda hoje. Milagre da salvação. Amém? Quantos de nós estamos aqui por um milagre? Quantos de nós, irmãos? E quantos de nós podemos ser corvos para ir na casa de pessoas, para que Jesus continue esse milagre no lar de outras pessoas? Amém? O Senhor pode nos usar, o Senhor pode fazer milagre em vários lares, várias famílias. O Senhor pode levar salvação através de nossas vidas. Elias, ele levou a verdade, ele levou o Deus verdadeiro para a casa daquela viúva. Nós também podemos fazer isso. Então nós podemos ser usados, nós podemos ser corvos. Eu quero ser uma corvo, não sei se é corva ou corvo, eu quero um corvo, eu quero ser um corvo. Amém? Então, aquela viúva, ela viu o filho dela sendo ressuscitado, ela viu o poder de Deus, ela viu o poder de Deus. Nem a morte é fichinha para o Senhor. Esse problema que você está passando é fichinha para o Senhor. Amém? Esse problema que você está passando não é nada. O recado de Deus é para você se acalmar, deixar que Ele vai resolver. Ele vai dar a solução. Amém? E nós, como igreja, somos conhecidos pelo testemunho, não pelos milagres, né? Os milagres, sim, eles mostram a glória de Deus, o poder de Deus. Mas a igreja do Senhor, o reino do Senhor é reconhecido pelo nosso testemunho de vida. Amém? Lá em Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então vale a pena servir ao Senhor. Aqui Ele está falando que Ele nos dá poder para ser testemunha, para testemunhar o nome dEle. Ele nos dá o Espírito Santo para nos ajudar. Quando estamos enfraquecidos, quando nós precisamos, Ele nos dá o Espírito Santo. Então aquela viúva, ela precisava de um alimento físico, e Elias foi lá e deu um alimento espiritual para aquela mulher. Amém? E ele levou Deus para a casa dela.
Ele levou o Deus de Israel, para que aquela mulher conhecesse quem era o Deus de Israel. E o Deus de Israel é aquele que nos dá segundo, além do que nós pedimos ou pensamos. Ele nos dá muito mais, muito mais. Ele quer que cada um de nós seja cheio do Espírito Santo. E o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades. O Senhor vai suprir todas, não é uma, são todas as necessidades daqueles que buscam Ele. Isso pela fé. Nós temos fé que Deus vai fazer isso, porque a fé é a certeza daquilo que a gente não está vendo. A fé é a certeza daquilo que você não vê, mas você sabe que vai acontecer, porque você sabe o Deus que você serve. Amém? Os projetos que você tem, os planos que você tem colocado diante de Deus, se você tiver fé, se você buscar o Senhor em primeiro lugar, tudo vai dar certo, tudo vai se resolver. Amém? Precisamos crer então que o Deus que operou milagre lá é o mesmo Deus que opera milagres hoje. É o mesmo Deus. E se Deus tem uma promessa, Ele vai cumprir. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Glória a Deus. Então, quero pedir para você se levantar. O irmão vai colocar um louvor.